O cara está no bar, caindo de bêbado, quando olha para a única mulher do estabelecimento, sentada, tomando uma cerveja. Cambaleando, ele vai até ela, põe a mão sobre a perna dela e começa a abraçá-la. Imediatamente, a mulher dá um tapa na cara do bêbado, que se defende. Desculpe, moça. Eu pensei que fosse a minha mulher. Você é igualzinha a minha mulher. Sai daqui, seu bêbado! Safado! Desgraçado! Filho da mãe! E o bêbado. Tá vendo? Olha só, você também fala igualzinho a ela. O gaúcho entra na sala do médico para fazer o seu primeiro exame de próstata. O médico o cumprimenta e diz: Não precisa ter medo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou introduzir o dedo e o senhor conta até 10. Chegando até 10, eu retiro o dedo imediatamente. O gaúcho, meio que sem jeito, acaba concordando. O médico coloca o dedo e o gaúcho começa a contar bem rápido. 1, 2, 3. De repente, diminui a velocidade e continua contando. 3,5, 4, 4,5. Numa pesquisa feita pela ONU com pessoas de várias nacionalidades, foi dada a seguinte pergunta: Por favor, diga honestamente, qual sua opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? O resultado foi um fracasso. Os europeus não entenderam o que é escassez. Os africanos não sabiam o que era alimentos. Os norte-americanos perguntaram o significado de o resto do mundo. Os cubanos estranharam e pediram explicações sobre opinião. Os argentinos não sabiam o significado de por favor. E o Congresso brasileiro ainda está debatendo o que é honestamente. O judeu liga para o jornal e diz que quer colocar o anúncio de falecimento da esposa. O atendente pergunta quais são os dizeres do anúncio. Ele fala laconicamente: Sara morreu. O atendente pergunta: Só isso? Só. O cara do jornal então lhe explica: O mínimo de palavras são 5, senhor. O senhor pode colocar mais 3 palavras pelo mesmo preço. É mesmo? Sem pagar nada? Exatamente. Então, põe assim. Sara morreu, vendo Corsa 2006. Um homem pergunta à dona do restaurante: Quanto custa o prato mais barato? Por R$ 5 temos frango. Responde a mulher. O homem faz as contas e diz: Tenho apenas metade da quantia. O que você tem por esse valor? Por esse preço, o único prato que posso preparar é o papagaio que está na gaiola. O homem, morrendo de fome, aceita. Quando a mulher pega o papagaio para depená-lo, o bichinho grita, desesperado: Pare! Eu pago a outra metade do prato de frango. 2 amigos fanáticos por futebol fizeram um trato. Quem morrer primeiro volta e conta para o outro se no céu tem futebol. E assim foi feito. Numa bela manhã, um dos 2 amigos morreu. Um dia depois ele voltou para contar como era o céu. Ele chegou para seu amigo e disse: Tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a notícia boa? É que no céu tem futebol. Oba! E a ruim é que você foi escalado para o jogo de amanhã. Um italiano, um espanhol e um brasileiro contavam vantagem. O italiano começou: Na minha bella Itália, tem um navio tão grande que, para o comandante ver se está tudo em ordem, precisa de uma motocicleta. O espanhol não deixou barato. Na Espanha, tem um navio tão grande que, para o comandante inspecioná-lo, viaja de avião. E o brasileiro: Ah, isso aí não é nada. Lá em Itu, tem um navio tão grande, mas tão grande, que para o cozinheiro ver se a batata está cozida,
desce na panela de submarino. Morreu um burro numa cidadezinha do interior, e ficou lá o burro morto, ao lado da igrejinha, dias e dias e ninguém fazia nada. As reclamações começaram a aumentar e o padre, não aguentando mais o cheiro, foi avisar o prefeito. Seu prefeito, vim avisá-lo que morreu um burro lá no fim da Rua da Matriz. E o prefeito querendo gozar do padre. E por que o senhor não providenciou o enterro ainda? O senhor não é o responsável pelos nossos mortos? Sou, mas antes eu tenho que avisar a família. Um americano, um japonês e um português estavam viajando num Fusca. O Fusca quebrou e eles decidiram que cada um escolheria uma parte do carro para seguir a viagem. O americano disse: Eu quero o teto, pois se chover, eu posso me cobrir. O japonês disse: Eu quero o motor, pois com o meu conhecimento posso construir um carro novo. Chega a vez do português e ele diz: Eu quero a porta. Os outros, surpresos, perguntam. Por que a porta? O português responde: Porque se fizer calor, eu abro a janela. O português estava subindo e descendo uma escada de madeira apoiada na parede. Ele tinha uma fita métrica na mão e, sempre que ia tentar medir a escada, a fita caía. Ele apoiava a fita na parte de baixo da escada, subia e a fita saía do lugar. O brasileiro, vendo o martírio do português, então pergunta: Ô Portuga, por que você não deita essa escada no chão? Assim você vai conseguir medi-la mais facilmente. E o portuga: Oh, raios! É que eu não quero medir o comprimento da escada e sim sua altura. Tinha um mecânico que conhecia tudo que era tipo de carro só pelo ronco do motor. Um dia, os amigos resolveram apostar com ele. Levaram-no para a sacada de uma casa que ficava numa rua bem movimentada e vendaram os olhos dele. Passa o primeiro carro. É um Corsa Sedã. Parabéns, acertou! Passa o segundo carro. É uma BMW. É isso mesmo! Passa o terceiro carro. É um Astra. Acertou de novo! Nesse momento, um dos amigos que tinha ido ao banheiro puxa a descarga. É um Lada. Um casal de cariocas visita uma cerimônia de candomblé na Bahia. No meio da batucada, um magrelo, de olho no decote da mulher do carioca, começa a rodar no meio do salão. A mãe de santo pergunta: Quem chegou aí? E o magrelo responde: É o caboclo neném. A mãe de santo pergunta novamente: E o que deseja? Quero mamar nos peitos da dona ali. O carioca, percebendo a malícia do magrelo, começa a rodar também. A mãe de santo pergunta: Quem está aí? É o caboclo Bruce Lee, eu quero enfiar porrada nesse magrelo. Tarde de sol no Amazonas. 3 ribeirinhos contam sobre suas façanhas na pescaria. Tonho diz: Outro dia pesquei uma traíra de quase 1 metro. Tião abre mais ainda os braços e fala: Ainda não faz 15 dias, pesquei um dourado de 1,5 metro. Nisso, Bira abre o braço uns 30 centímetros apenas e fala: Mas o jaú que eu pesquei era mais ou menos assim. E qual a novidade num jaú desse tamanho, Bira? Riam os outros 2 ribeirinhos. E Bira: Essa era a distância entre os olhos. Uma mulher entra toda afobada na farmácia. Eu quero comprar 1 litro de veneno. O farmacêutico diz: Não posso lhe vender isso assim, senhora. É perigoso. A mulher: Por isso mesmo, quero usar para matar meu marido. Ele está me traindo com outra mulher. Mas, senhora, agora que eu não vou vender mesmo, sendo para este propósito. Ah, é? Olha aqui a foto da amante dele. É sua esposa. Ela que é a amante do meu marido. Por que a senhora não falou antes? Com a receita tudo bem, eu vendo. O português, numa viagem ao Brasil, ficou encantado com o ritual de acasalamento do jegue e resolveu fazer o mesmo com a esposa, voltando a Portugal. Maria, vou-te mostrar uma coisa maravilhosa que vi no Brasil. Tira a tua roupa, que eu vou correr atrás de ti e te pego. Dito e feito, o Portuga, correndo atrás da mulher,
Bate com o joelho na quina da cama e fica gemendo de dor. Ah! Ao que a portuguesa, indignada, diz: Bonito, hein, Manuel? Tu vens com estes teus joguinhos brasileiros, onde só tu é que sentes prazer. Um carpinteiro, um jardineiro e um eletricista estavam discutindo quem tinha a profissão mais antiga do mundo. Diz o carpinteiro: A minha profissão é a mais antiga do mundo, pois Noé, com sua grande habilidade, construiu a arca que salvou a todos os seres vivos. O jardineiro rebate: Pois nós, jardineiros, somos ainda mais antigos. Afinal, foram os meus antepassados que plantaram os jardins do Éden. E o eletricista maroto discorda: Nada disso. A minha profissão é a mais antiga do mundo. Quando Deus disse, faça-se a luz, quem vocês acham que puxou toda a fiação? Tinha um papagaio na porta da barbearia, no centro da praça do bairro. Sempre que Aninha, uma morena linda, que sempre vestia roupas curtas e coloridas, passava pela barbearia, o papagaio gritava: Ó vagabunda! 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 Ela, já farta, um dia, queixou-se ao dono e este resolveu dar um castigo ao papagaio. Pintou o bichinho todo de preto e seu peito deixou branco. 2 dias depois, Aninha passou pela porta e o papagaio não disse nada. Ficou quietinho, quietinho. Estranhando, perguntou ela. Então não vai dizer nada? O papagaio respondeu: Quando estou de smoking, não falo com vagabundas. Jacó andava mal de saúde. Como o plano de saúde é muito caro e depender de hospital público é pior do que a morte, ele resolveu se consultar com o Dr. Fritz. Depois de alguns minutos de espera, ele entrou no consultório, sentou-se e o doutor espírita disse: Agora o senhor relaxe e repita: estou curado, 20 vezes. O Sovina obedeceu. Pronto, Diz o médico. já pode ir para casa. O senhor está ótimo. E são R$ 50, por favor. Nisso, o Sovina diz: Doutor, agora o senhor repita 20 vezes. Já recebi, já recebi. Na mesma cabine de um trem viajam um francês, um chinês e um turco, quando de repente entra um besouro enorme pela janela, que pousa bem no peito do francês. Ele faz o maior escândalo e não sossega até conseguir colocar o bicho para fora da cabine. O chinês, sem se alterar, pega o imenso inseto, tira-lhe as asas e o saboreia com muito prazer. Os companheiros de cabine olham assustados. Algumas horas depois, entra outro besouro, que pousa no colo do turco. Então, ele segura o bicho, arranca-lhe as asas cuidadosamente e pergunta para o chinês: Quer comprar? O brasileiro vai passando pela casa do português. Curioso pergunta: E aí, Portuga, o que está fazendo? E o Portuga: Não está a chavar? É uma nave espacial. Oh, e aonde você vai com essa nave? Para a Lua? Não. Para a Lua os americanos já foram. Nós, portugueses, seremos os primeiros a pisar no Sol. Você ficou louco? Pergunta o brasileiro. Você vai se queimar todinho. E o português: Ai, como os brasileiros são burros. Eu já pensei nisso, ô brazuca. Por isso mesmo iremos à noite. O pneu do carro de Manuel fura diante de um sanatório. Ele desce e tira as porcas da roda, mas elas escorregam para dentro de um bueiro. Um dos internos assiste à cena do lado de dentro das grades e aconselha a Manuel: Tire uma porca de cada uma das 3 rodas para segurar a quarta, até chegar a um posto. Fenomenal! exclama o Portuga. Muito boa ideia, obrigado. Olhe, eu nem sei por que tu estás aí dentro. E o louco responde: Eu estou aqui porque sou doido, não porque eu sou burro. Estava havendo uma guerra entre portugueses e alemães. Ambos os lados estavam camuflados e não era possível matar ninguém. Até que um alemão teve uma ideia. Ele chamaria pelo nome e os portugueses que aparecessem, eles matariam. Então, um alemão gritou: Ô Manuel! Uma grande quantidade de portugueses se levantou e os alemães metralharam todos eles. Os portugueses, vendo que metade do exército tinha morrido, resolveram revidar. Pensaram:
Tudo quanto é alemão se chama Hans. Então gritaram. Ô Hans! O batalhão inteiro da Alemanha apareceu e gritou. Não tem nenhum Hans aqui! E os portugueses? Ah, se tivesse! 3 argentinos fumando um baseado. Primeiro argentino. Eu sou tão rico que comprarei a General Motors. Segundo argentino. Eu sou tão rico que vou comprar a Microsoft. Os 2 argentinos ficam esperando o que o terceiro argentino vai falar. O terceiro argentino, dando mais uma tragada, faz uma pausa e diz: Não vendo! Ao ver o seu amigo judeu extremamente triste e abatido, o cara pergunta: O que houve, Jacó? Por que você está com essa cara? Na semana retrasada morreu a minha tia Sara. Nada bom. Mas ela me deixou uma herança de $150.000. Nada mal. Na semana passada morreu meu avô Elias. Nada bom. Mas ele me deixou uma herança de $100.000. Nada mal. Mas não consigo entender por que você está tão triste. Essa semana estou com um azar danado. Hoje já é sexta-feira e até agora nada. Um sujeito da cidade foi até um sítio comprar passarinhos. O caipira lhe oferece um casal de canários. Depois de examinar os bichos, ele pergunta ao caipira: Como é que a gente sabe se o passarinho é homem ou mulher? E o caipira explicou: É simples. O senhor tem quintal em casa, não tem? Tenho sim. Respondeu o homem. Pois então, vá até o quintal, cave um buraco e pegue 2 minhocas. E daí? Daí põe as minhocas para os passarinhos comerem. A passarinha mulher só come minhoca mulher. O passarinho homem só come minhoca homem, uai.